Olá você, seja muito bem-vindo a mais um comentário da lição. Essa semana, meu povo, vamos e falamos sobre o processo do discipulado, um pouquinho mais sobre o plantio, dando sequência à lição da semana passada. E você que está me assistindo agora, talvez seja ao vivo, talvez seja gravado, você não sabe o que é a lição da Escola Sabatina, nada mais é do que um guia de estudo diário, que a gente pega um tema, que a lição tem um tema trimestral e um tema semanal, e aí a gente vai estudando e aprofundando um pouquinho mais. E o tema desse trimestre todo é o discipulado. E essa semana vimos a importância do plantio no discipulado. Mas antes de eu começar, eu gostaria que você fechasse seus olhos para nós falarmos com Deus. Então feche seus olhos. Oremos. Querido amado Deus, obrigado pelo dia de hoje. Obrigado pela oportunidade de falar um pouquinho mais da tua palavra. Querido Deus, que o Senhor possa abrir a mente e o coração de cada um que está assistindo neste momento. Que o Senhor também possa me guiar, que não fale eu e sim somente o Senhor. É isso que eu te peço, te agradeço, em nome do seu Filho Jesus. Amém. Como eu disse, o tema dessa semana foi o plantio. Semana passada, como eu também já falei, a gente viu a importância de preparar o solo. E aqui vem a coisa logo em sequência, que é fazer o plantio, ou seja, plantar a sementinha naquele solo que nós já preparamos. Boa noite, tudo bem? E o estudo dessa semana, o texto dessa semana que a gente usou como base, foi João 4, do versículo 5 ao versículo 26. Mas eu quero destacar alguns pontos antes de nós entrarmos neste texto principal. O primeiro ponto que eu quero destacar é que o plantio ele é algo completamente imediato e natural após o preparo do solo. Então, quando nós preparamos o solo, se você quiser plantar qualquer coisa, você vai lá, você vai pegar um solo bom, vai colocar todos os nutrientes possíveis para aquela tua plantinha crescer. Ah, o teu solo tá bom? Você vai plantar a sementinha. Para aquela sementinha germinar, você teve que preparar o solo antes e logo na sequência teve que plantar a semente, quando o terreno estava pronto. E a primeira coisa que é importante nós deixarmos bem gravado na nossa mente é que todo dia é uma oportunidade de falar do Evangelho. Ou seja, todo dia eu e você temos a oportunidade de mostrar Jesus para alguém. Temos essa oportunidade de levar a essa pessoa a conhecer um pouquinho mais, entender um pouquinho mais de Cristo, como Cristo é importante, como Cristo ele é maravilhoso. E uma metáfora que é dada para isso são as folhas de outono. Não sei na cidade onde você mora, onde você está morando, você já viu, mas normalmente as folhas de outono são aquelas folhas que caem das árvores, qualquer batida de vento elas saem voando e vão espalhando por toda a região. Lembro que minha mãe sempre sofre nessa época de outubro para varrer o chão, porque qualquer ventadinha, cara, voa folha para todo lado. E assim deveria, e esse é o correto de se funcionar o Evangelho. Eu e você que está me assistindo neste momento, temos esta obrigação, vamos assim dizer, de levar a mensagem do Evangelho, de sermos como essas plantas, essas folhas. Qualquer oportunidade que tivermos de voar, devemos voar. Mas não somente voar e deixar voando, e caiu, não deu certo, não deu, somente em outubro, vamos voar só em outubro, não. Todo dia temos a oportunidade de pegar a sementinha, plantar no coração de uma pessoa, plantar no coração de outra pessoa, e assim essa pessoa ela vai absorvendo aquilo, ela vai colocando dentro do ser dela. Ela vai começar a perceber a diferença de como você e como eu sou, como nós somos após conhecermos Cristo. E só que tudo isso a gente já fez isso no preparo do terreno. Então a semente vem com os próximos passos, o passo da pregação em si, dizendo, eu falo assim de uma forma mais direta, da nossa ação completa. E uma coisa que é utilizado muito hoje em dia, você que está mexendo agora, está sendo atingido por essa
lufada de vento que está levando o evangelho cada vez mais longe, que é a internet. Ou seja, hoje em dia é um mundo totalmente conectado. Uma coisa que eu posto hoje aqui onde eu moro, na minha casa, no meu quarto, pode atingir pessoas de todo mundo, sem distinção, sem diferença, não importa se a pessoa é rica, se a pessoa é pobre, se a pessoa é branca, preta, parda, amarela, vermelha, não importa. Não importa se a pessoa fala português ou não. Isso não é o ponto. O ponto é que ao utilizarmos as mídias sociais, seja ela Facebook, Instagram, WhatsApp, TikTok, Twitter, o que mais tem rede social aqui? Não falta rede social nesse Brasilzão, nesse mundo de Deus. É a oportunidade de você mandar uma mensagem, a oportunidade de você mostrar Cristo, a oportunidade de você semear, de você deixar a semente ser levada e plantar no coração daquele terreno que já foi preparado. Talvez você preparou o terreno sem perceber, ou talvez uma outra pessoa preparou esse terreno e deixou para você a oportunidade de plantar a sementinha. Então devemos, é nossa obrigação, isso é. Mas tem gente que fala assim, então eu vou postar um vídeo no meu status, tá bom, tá show de bola. Tá, para aquele dia, beleza, um vídeo tá bom. Mas amanhã, você tem que postar também. E no outro dia também. E no outro dia também. E no outro dia também. Isso tem que ficar uma coisa bem mais automática, uma coisa bem mais nossa. Não podemos perder as oportunidades. Porque existem pessoas que acreditam, infelizmente, que quando você faz uma vez, seja em um impacto e esperança da vida, você entrega um livro, tá valendo. Fiz minha parte, tô salvo, tá bem resolvido, já espalhei meu evangelho, tá tudo pronto. E não é assim, não é assim. A vida cristã, ela é uma coisa constante, ela é diária. Ela necessita dessa ligação. Assim como nós vimos e estudamos, entendemos que nós precisamos de oração para nos conectarmos com o Pai Celestial, precisamos também ter o nosso testemunho, a nossa vida diariamente. Porque a partir do momento que nós nos conectamos com Deus e somos reflexo dele, que é o grande foco do estudo do trimestre, que é ser reflexo de Cristo, que isso, afinal de contas, isso é ser discípulo de Cristo, você refletir a Cristo e conduzir outras pessoas a Cristo, a refletir a mesma imagem que você reflete. Então, quando nós fazemos isso, automaticamente fazemos isso todo dia. Se você se olhar no espelho todos os dias você vai refletir a mesma imagem, a sua imagem. E a vida cristã reflete todo dia a imagem de Cristo. É isso que um cristão deve fazer, é isso que um cristão faz. E a lição toca num ponto aqui muito interessante, que infelizmente também é uma realidade, que é a pessoa que para tudo é pretexto, para tudo tá fácil, para tudo não quer. Porque nossa, minha internet é ruim, cara. Nossa, postar uma foto demora 3 horas. Nossa, eu não tenho carro. Não vou conseguir levar a fazer nada. Nossa, eu não consigo ir na igreja. Então, meu dom não é falar, não dá certo. E aí é um problema quando para tudo é um pretexto, para tudo é um problema. E eu já quero ler um texto com vocês que está lá em Eclesiastes. Então abra suas Bíblias em Eclesiastes 11. Eclesiastes 11. Eclesiastes 11. Nós vamos ler aqui do versículo 4 ao versículo 6. Eclesiastes 11, do versículo 4 ao versículo 6, diz o seguinte: o agricultor que espera condições de tempo perfeitas nunca semeia. Se ele fica observando cada nuvem, não colhe. Vou parar aqui primeiro para a gente entender um pouquinho mais o que o autor quer dizer aqui. Eu sempre faço uma piadinha. Eu não sou um cara que gosta muito de atividade física, né? Não é muito minha praia.
Eu sempre fico zoando, que eu falo assim, nossa, tá uma nuvem ali, pequenininha, cara. Céuzão limpinho, inteirinho, tem uma nuvem lá. E eu falo, ah, vou correr não, cara, vai chover. Não, vou correr não. Ou seja, eu acabo utilizando isso como um pretexto para eu não correr e para mim tá tudo certo. Só que isso não pode valer para a vida cristã. Você não pode ver as dificuldades da sua vida como um pretexto para você não ser cristão. Uma pandemia, infelizmente, muitas pessoas estão desistindo da fé delas, estão sendo levadas pelo mundo. Assim como tem, felizmente, pessoas que estão vendo que o mundo estava levando ela para baixo e elas encontraram a Cristo e agora estão num outro caminho. Mas os problemas da nossa vida, todas as dificuldades que nós temos, serve tudo para que nós nos fortalecermos. Deus fala para Paulo que é na dificuldade que ele se mostra, que ele mostra a sua força. Ou seja, eu e você, quando estamos ruins, com algum problema, seja ele físico, seja ele mental, seja ele espiritual, seja ele financeiro, é neste momento que você verdadeiramente vai se mostrar como um discípulo de Cristo. Porque ser discípulo de Cristo, quando tudo está certo, tudo está mil maravilhas, é muito fácil. É muito fácil. Você ser bom no meio de pessoas boas é muito fácil. O problema é você ser bom no meio de pessoas ruins. O problema é você manter seu caráter no meio de pessoas que não têm caráter. O problema é se manter cristão no mundo onde não existe ou não tem pessoas que testemunham a mesma fé que você, a mesma crença que você. Aí é o desafio. Esse é o grande desafio. E o texto continua. Versículo 5. Assim como é impossível entender o caminho do vento ou o mistério do crescimento do bebê no ventre da mãe, também é impossível entender as obras de Deus que faz todas as coisas. Você que está me assistindo, aqui ó, presta atenção em mim aqui. Você sabe como uma planta germina? Assim, se eu perguntar passo a passo, o que forma primeiro, depois como que isso acontece para a plantinha sair da semente, e da semente acabar de sair, virar uma grande árvore. Você sabe me falar como isso acontece? Eu acho que se você não tem uma formação botânica ou é um engenheiro agrônomo ou que entende dessa área, você não vai falar assim, ó, você planta semente, você rega, ela vai lá, ela cresce, começa a pegar sol, continua crescendo e depois dá os frutos dela. Que é a explicação mais genérica, a explicação que todo mundo conhece. E exatamente que o autor fala aqui. Você não sabe como que a semente germina, eu também não sei como a semente germina. Mas eu sei que eu tenho que plantar ela e ter fé que ela vai germinar. E aí, eu quero focar essa parte agora para você que fala assim, beleza, eu vou lá e estou publicando um texto. Eu tenho 2 pessoas que vê o texto, eu tenho uma pessoa que vai ver esse texto que eu postei, tem um like, eu tenho, sabe, ninguém, ou praticamente ninguém vê isso que eu estou escrevendo, que eu estou postando na rede social. Se uma pessoa for convertida, se uma pessoa entender o quanto Cristo é importante, já valeu a pena. Você talvez não saiba qual é essa pessoa, como essa pessoa vai ser atingida, como essa semente vai cair no coração dela. Você não vai saber. Você só está jogando a semente. E quando ela encontrou um terreno fértil, ela vai germinar. Talvez você conversou com alguém, aí faz aí 1 ano, sei lá, encontrou alguém na rua, encontrou um amigo seu, você, um colega, vamos dizer assim, você não era tão próximo a ele, vocês dividiam aí, vocês trabalhavam junto, vocês estudavam junto, e aí você começava a conversar sobre Cristo, sobre as coisas, e ele sempre ouviu, mas nunca deu sinal que tinha entendido alguma coisa, beleza. Aí passou-se 5, 10, 15 anos, você encontrou essa pessoa, e você descobre que essa pessoa já que ela se batizou, que ela aceitou a Cristo, que ela segue o caminho, que ela entendeu. E ela vai falar pra você assim, ó, sabe, lembra aquela vez que você falava comigo sobre tal assunto, sobre tal assunto? Então aquilo lá ficou no meu coração e ficou na minha mente. Eu nunca esqueci daquilo. Aquilo sempre foi o que me guiou
Aquilo foi que me motivou a tentar entender um pouquinho mais quem é Cristo, por que Cristo fez isso por mim. E assim ele vai começando a crescer a fé dele e vai continuando. Então, assim como nós não sabemos como a semente germina, aqui o texto também fala, assim como nós não sabemos como um bebê é criado dentro do ventre da mãe, nós não sabemos como o bebê. Eu não sei falar para você assim, ó, como que essa célula fecunda essa célula. Eu sei que o espermatozoide fecunda o óvulo e depois vira células e vira uma criança, mas qual é o passo a passo, o que acontece primeiro, o que acontece depois, eu não sei te falar qual que é o nome de cada célula. Mas acontece, isso acontece, isso vai acontecer. A partir do momento que um espermatozoide fecunda um óvulo e tudo está correto, o bebê vai nascer. E é isso que Cristo está falando. Então, jogue a semente, plante a semente, espalhe a semente. Quando ela encontrar o terreno certo, ela vai germinar. E aqui, no versículo 6, ele continua nessa ênfase. Diz o seguinte: semeie pela manhã e continue a trabalhar à tarde, pois você não sabe se o lucro virá de uma atividade ou de outra, ou talvez de ambas. Lembra que eu falei que talvez você poste um stories, um status, uma publicação? Talvez aquela publicação não encontre ninguém. Ninguém seja tocado por aquela mensagem. Talvez ninguém nem leia aquela mensagem. Mas talvez se você postar uma de manhã, uma tarde, uma no outro dia, uma depois, e manter um ciclo de postagens, isso vai, uma hora alguém vai ler aquilo. Uma hora alguém vai parar e vai falar assim, interessante. Vai te mandar mensagem ou não vai te mandar uma mensagem? E eu quero destacar um ponto importantíssimo aqui. Não estou levantando bandeira de igreja. A pessoa só precisa entender que Cristo é importante para a vida dela. Ela precisa entender que Cristo salvou ela. Bandeira, placa de igreja não salva ninguém. Bandeira de igreja não salva ninguém. O que salva é o sangue de Cristo. E isso salva. Bandeira, se você é de uma denominação A, B, C, D, E ou F, não, isso não vai te salvar. O que vai te salvar é você entender que Cristo é o seu Senhor e Salvador pessoal. A partir do momento que você entende isso, a partir do momento que eu entendo isso, eu modifico a minha vida, eu mudo todo o meu ser para seguir isso. E isso acontece automaticamente. Então, de vez em quando eu escuto algumas pessoas falando assim, mas fulano de tal conheceu a Jesus, mas ele não continua a mesma pessoa. Então tem que dizer uma coisa para você. Esse fulano de tal, ele não conheceu Jesus. Porque a partir do momento que você conhece a Cristo, automaticamente algo em você muda. Automaticamente você vê o quanto você é incapaz de se salvar sozinho. O quanto você é nada e ao mesmo tempo você é tudo para Cristo. Tudo isso depende do momento que você entende a Cristo e faz isso. E aí o plantio, e aí o cultivar, e aí ser quem você é. Não seja hipócrita. Não passe sua vida na rede social, uma vida que você não segue. Nada adianta você postar vários textos bíblicos, vários vídeos religiosos no seu Facebook, WhatsApp, Instagram, etc. E você não lê a Bíblia. Você não passa 30 segundos lendo um versículo. Você não medita em uma palavra, um nada. Você não para ver um culto, um sermão. Você não se aprofunda em algum estudo. De nada adianta você espalhar o evangelho se você não entendeu bolhufas nenhuma. Não tem o que você explicar. Se aquela pessoa te perguntar, nossa, eu queria chamar dúvida sobre esse texto, sobre esse assunto, você não vai saber falar. Então é necessário todo o complemento, é necessário todo o transporte, todo o meio para que essa planta realmente cresça, para que essa criança seja gerada, para que essa árvore dê frutos. E eu quero deixar uma reflexão para você aqui, para você pensar. Vem comigo. Se eu te mostrar uma maçã, cortar ela, você consegue contar quantas sementes tem nessa maçã, correto? Você está vendo quantas sementes nessa maçã, essa maçã tem. Mas se eu te perguntar
se você sabe quantas maçãs tem dentro da sementinha que está naquela maçã, quantas maçãs surgirão daquela semente, você sabe me falar? Você não sabe quantas pessoas vão ser atingidas pelo seu modo de viver. Você não sabe quantas pessoas vão ser atingidas simplesmente por você ser quem você é, conhecendo a Cristo. Mas tenho certeza que muitas pessoas serão atingidas. Que seja atingido somente uma, como eu falei, uma pessoa salva vale a pena. Muitas pessoas, muitos estudiosos entendem que só tivesse uma pessoa para ser salva na Terra, Cristo viria para morrer por aquela pessoa. Então, toda pessoa é importante para Cristo. Cristo não é apegado a muitas coisas, igual vamos ler e entender agora no nosso texto principal da semana, que está lá em João 4. Então, abram suas Bíblias lá em João 4. João 4. João 4. A história se conta ali do versículo 4 até o versículo 26. Mas eu não vou ler todos esses textos, todo esse texto, todos esses versículos. Eu vou destacar alguns pontos importantes sobre esse texto que eu queria discutir com você aqui. Primeiro ponto está ali no versículo 6. Primeiro versículo 6. Que diz o seguinte: o poço de Jacó ficava ali, e Jesus, cansado de uma longa caminhada, sentou-se junto ao poço por volta do meio-dia. Versículo 7. Pouco depois, uma mulher samaritana veio tirar água, e Jesus lhe disse: por favor, dê-me um pouco de água para beber. Primeiro ponto: as mulheres naquela época, elas iam ao poço pegar água no horário da manhã. Para quê? Para colocar o papo em dia, porque era um momento onde só mulheres estavam. Ou seja, era uma forma de rede social daquela época, você ir ao poço no horário da manhã e colocar a conversa em dia, contar sobre o caos da vida e tudo mais. Só que aqui a gente já vê que essa mulher estava indo ao meio-dia, ou seja, ela não queria ter contato com outras mulheres, ela não queria ter contato com mais ninguém. E ela foi meio na moita para pegar essa água. E Cristo vai lá e fala com ela. Lembra que eu falei que Cristo não é apegado a muita coisa? Cristo não é apegado à cultura. Cristo não vai te salvar pela sua cultura. Cristo não vai segregar ninguém devido à sua cultura. Tá? Porque aqui ele faz algo que é culturalmente errado do ponto de vista judaico. Um homem e uma mulher não poderiam falar em público. Um judeu não poderia falar com um samaritano. Ou seja, várias coisas culturais ali dos judeus foram jogadas por terra simplesmente porque Cristo está falando assim: cara, eu não salvo ninguém pela cultura, eu só salvo alguém quando ela entende que eu preciso estar na vida dessa pessoa. Então, é muito fácil, já falei isso e reforço, é muito fácil semear naquelas pessoas que pensam igual você, que têm o mesmo ponto de vista político, social, religioso. É muito fácil pregar para essas pessoas, é muito fácil espalhar essa mensagem para eles. Difícil é espalhar para aquela pessoa que discorda de você, que não quer te ouvir, mas você deve tentar espalhar, você deve espalhar. Você vai falar 1, 2, 3, 10, 100, 50, milhões, bilhões e milhões de vezes. Cristo fala: tente 70 vezes 7, ou perdoe 70 vezes 7. Mas o que eu quero é dar ênfase do tente, 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 tente. Mas tente de uma
forma correta. Você tem que tentar levar essa mensagem e ao mesmo tempo não ser insuportável e ser chato, porque tem gente que não tem o tirocínio do negócio, não tem o filtro, não tem o feeling de que ele está sendo chato falando daquilo. Ela começa a falar de Cristo e só vai em cima assim, ó, e não tem aquele jogo de cintura para conseguir contornar e utilizar as coisas que estão ali para falar de Cristo. E é o que Cristo faz aqui nesse texto. Se você se atentar, Cristo começa a falar sobre a água, depois ele começa a falar sobre o casamento dessa mulher, e aí ele começa a explicar sobre a história, e lá no fim ele se mostra como Cristo. Ele fala que ele é o Messias que ela tanto aguardava. Então, nós precisamos ter isso em mente. Não podemos chegar com uma pessoa para plantar a semente do Evangelho e falar: se você não ouvir a mensagem, você vai se perder. Porque essa pessoa, talvez ela vá ouvir a mensagem não com a esperança de ser salva, e sim com o medo de estar perdida. E coisas que você faz por medo não são feitas por amor. Coisas que você faz por medo não são feitas por amor. Quando você ama Cristo e você ama Deus, você obedece Ele porque você ama Ele. Quando você tem medo de Cristo, você tem medo de Deus, você faz as coisas com medo de se perder, de estar perdido. Não é essa a motivação que Deus quer para a nossa vida. Então, quando levamos a mensagem, levamos o Evangelho à frente, devemos focar na salvação eterna. Devemos levar a mensagem para que a pessoa entenda: imagine o quão maravilhoso é você viver junto com Cristo. Imagine o quão maravilhoso é você viver junto com Deus. Imagine o quão maravilhoso é você estar no céu. E não falar: imagine o quão ruim é você queimar. Imagine o quão ruim é você morrer eternamente. O foco não deve ser as coisas ruins, e sim as coisas boas. Porque Cristo, em nenhum momento aqui, ele mete o dedo na cara dela e fala: você é pecadora, você vai arder. Em nenhum momento. Todo momento ele utiliza os meios que essa mulher poderia entender para que ela abrisse a mente dela e realmente entendesse que ele é quem ela estava esperando. Então, a primeira dica que eu te falo é essa: mostre a coisa positiva de você seguir a Cristo e não a coisa negativa. Segundo ponto, utilize meios que essa pessoa vai entender. De nada adianta eu falar para alguém sobre Fórmula 1, sobre basquete, sobre futebol, sobre coisas da cultura pop, com uma pessoa que não entenda aquilo. A mensagem ela fica vaga. Mas se eu explicar para alguém que mexe com construção, eu utilizar a metáfora sobre tijolo, cimento, concreto, vai ficar mais fácil dela entender, dela associar o papel de Cristo, o papel de Deus, o papel de cada coisa, e como cada coisa se correlaciona. Uma pessoa que mexe com informática, você explicar alguma coisa relacionada ao TI, uma pessoa que gosta muito de botânica, você explicar ela com essas coisas sobre plantas, árvores, terra, solo. Por isso você pode perceber que Cristo utiliza muito essa linguagem sobre a agropecuária, porque o pessoal daquela época era um pessoal que vivia de agropecuária. Eles plantavam e eles criavam animais para sobreviver. Então, muitas das metáforas de Cristo ele utilizava, muitas das parábolas de Cristo, ele utilizava exatamente isso, coisas que estavam no cotidiano dessa pessoa, para que ela entendesse, para que essa pessoa abrisse a mente e entendesse que Cristo estava falando diretamente com ela. Então, o segundo ponto é você utilizar meios para que essa pessoa entenda. Terceiro ponto, não vá com sede ao pote. Não vá achando que com uma conversa você vai converter aquela pessoa. Você precisa demandar tempo, você precisa plantar, mas você precisa continuar regando aquela semente para que ela cresça.
Então não adianta você chegar, falar assim, ó, aqui tá um livro, lê, vê esse sermão aqui que tudo deu certo e acabou. Não. Tempo. Discipulado demanda tempo. E o quarto ponto que eu quero destacar aqui também é o seguinte: Cristo odeia o pecado, mas ama o pecador. De toda forma, quando Cristo fala com ela, ele sempre fala de uma forma calma. Ele estava disponível para ela. Ele não a obrigou a falar com ele. Ele estava lá, disponível, parado, sentado, conversou com ela. Essa pessoa tinha o livre-arbítrio de responder a Cristo ou de não responder a Cristo. E é isso que nós devemos mostrar para os outros. Que todo mundo tem um Cristo disponível na vida dela. Todo mundo tem um Cristo que ela pode simplesmente conversar, abrir seu coração, contar as suas angústias, que Cristo vai ouvi-la. Só que cabe a ela falar ou não falar com Cristo. Cabe a ela entender ou não entender. Cabe a ela aceitar ou não aceitar aquilo. Lógico que o Espírito Santo tem a parte dele. O Espírito Santo já prepara o coração da pessoa antes mesmo de você falar e continua no coração dela para que ela entenda. Mas ele nunca interfere no livre-arbítrio. É a decisão total da pessoa. A decisão é total dela. Então, algumas pessoas às vezes quando vão falar sobre o Evangelho, elas querem impor goela abaixo, vamos dizer assim, o ponto de vista dela. E não funciona desse jeito, não dá certo. Porque se Cristo ele fosse grosso com essa pessoa, se ele fosse robusto, se ele fosse para frente com ela, o que acontece aqui no versículo 20, no versículo 28 e no versículo 29 não ocorreria. E eu quero ler para você o que acontece aqui em João 4, no versículo 28 e no versículo 29. Diz o seguinte: a mulher deixou a sua vasilha de água junto ao poço e correu de volta para o povoado, dizendo a todos: venham ver, um homem me disse tudo o que eu já fiz na vida. Será que não é ele o Cristo? Se Cristo tivesse sido grosso com ela, se Cristo tivesse tentado bater nela com a Bíblia, com as palavras, usar o chicote da Bíblia, como eu gosto de falar, que existem infelizmente algumas pessoas que utilizam isso, essa pessoa não teria essa reação. Essa mulher samaritana, ela teria andado antes dela entender que Cristo é Cristo. Ou seja, na hora de você plantar, você precisa ter jogo de cintura, você precisa ter entendimento para levar essa mensagem para aquela pessoa. De nada adianta você chegar querendo os dois pés no peito dela, porque ela vai correr, ela vai fugir. Quando você vê um cachorro assustado, você não vai de uma vez só para abraçar ele, você vai devagar. Você tenta ganhar a confiança dele para fazer o carinho. Uma pessoa é exatamente a mesma coisa. Você precisa chegar com jeito nela para que ela abra seu coração, para que você tenha a oportunidade de levar o Evangelho de uma forma que aquela pessoa consiga entender e compreender a importância daquilo na vida dela. Por quê? Aqui em João, no versículo 14, deixa eu confirmar aqui, versículo 14, no João 4, deixa eu só confirmar, exatamente, versículo 14, fala por que esta mensagem é tão importante para a vida daquela pessoa. Diz o seguinte: mas quem bebe da água que eu dou, nunca mais terá sede. Ela se torna uma fonte que brota dentro dele e lhe dá a vida eterna. Quando Cristo entra no coração, na vida dessa pessoa, ele dá a vida eterna para ela. Ele dá com que ela nunca mais tenha sede,
que ela nunca mais se sinta desamparada, que ela nunca mais se sinta necessitada, que ela nunca mais se sinta não amada. Cristo é quem muda e quem pode absolutamente tudo. E ela só vai entender quando eu e você entendermos que precisamos levar essa mensagem de uma forma prática, de uma forma fácil, de uma forma que ela não coloque uma barreira para entender que ela necessita dessa água viva que é Cristo, que ela precisa disso na vida dela. E um texto também que eu acho importante para que seja lido está ali em Efésios, no capítulo 5. Então abra aí sua Bíblia. Efésios, capítulo 5. Efésios, capítulo 5. No versículo 16. E eu quero te fazer uma coisa. Eu queria que você grifasse esse texto. Eu queria que você pegasse esse texto, colocasse no post-it, colocasse no lembrete do teu celular, teu status do WhatsApp, qualquer lugar que você olhe. Porque isso aqui é uma coisa que eu te falo, cara, que quando você entende, muda o seu parâmetro da sua vida, muda a forma que você olha as coisas. Efésios 5,16 diz o seguinte: aproveitem o máximo todas as oportunidades nestes dias maus. Todas as oportunidades que você tem de falar de Cristo, use. Todas as oportunidades que você tem de viver a Cristo, viva. Todas as oportunidades que você tem de orar, ore. Toda a oportunidade que você tiver de ficar próximo a Cristo, fique. Os dias são maus, mas Cristo está aqui por mim e por você para vencer essa batalha na qual Ele já venceu na cruz, e só basta eu e você entendermos e levarmos esta mensagem adiante. E para encerrar, eu gostaria de ler um texto para você da tia Ellen, que está aqui no último dia da lição, na sexta-feira, que diz o seguinte: a importância da obra do pastor é indiscutível, mas muitos que estão com fome do pão da vida não têm o privilégio de ouvir a palavra dos pregadores enviados por Deus. Por essa razão, é essencial que nossas publicações circulem ampliamente. Assim, a mensagem irá onde o pregador não pode ir, e a atenção de muitos será atraída para os importantes eventos relacionados com as cenas finais da história deste mundo. Utilize sua rede social para levar a mensagem à frente. Utilize a sua vida para levar a mensagem à frente. Utilize todos os meios possíveis que você tem para levar a mensagem adiante. Como lemos em Efésios, aproveitem as oportunidades. Deus nos dá 24 horas por dia para termos a oportunidade de falar dele, de viver com ele, de crescer com ele e de nos fortalecer com ele. Nós devemos utilizar todas essas oportunidades e também dar a oportunidade para aquelas pessoas que não conhecem, que não sabem o quanto Cristo é importante na vida delas, que elas tenham exatamente a mesma oportunidade, porque Cristo não morreu somente por mim e Cristo não morreu somente por você. Cristo morreu por todos neste mundo. Vamos olhar lá? João 3,16. Só para ficar bem reforçado isso na sua mente. Então vamos lá. João
João 3, versículo 16, diz o seguinte: porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho único, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Aqui não diz, porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho único para salvar somente as pessoas que acreditam nele. Aqui não está escrito, Deus deu seu Filho único somente para aquelas pessoas que são de tal denominação. Não. Deus deu seu Filho único para que todos que acreditam em Cristo, todos que creem em Cristo, não percam, porque Cristo é a água da vida eterna. Então, para encerrar, gostaria de fazer uma oração com você. Então, feche seus olhos e ore comigo. Querido amado Deus, obrigado pelo dia de hoje. Obrigado por essa recapitulação da lição. Pai, que o Senhor possa nos dar força para que todo dia que temos a oportunidade de levar a sua mensagem à frente, para que possamos a utilizar com sabedoria, para que possamos entender qual é o momento mais apropriado para aquela pessoa que está com o coração frágil, que está com o coração necessitado, que anseia conhecer o Senhor, que ela possa ouvir a sua mensagem, para que ela possa receber essa mensagem no seu coração, que a semente possa ser plantada, para que ela germine e dê vários e vários e vários frutos. Pai, peço também que o Senhor nos fortaleça, para que nós também não deixemos de dar frutos com aquela semente que foi plantada no nosso coração, que o Senhor possa regá-lo com a sua infinita misericórdia. Peço também misericórdia, Pai, por todos aqueles que estão sofrendo nesse dia, seja por problemas psicológicos, problemas físicos, problemas emocionais, problemas espirituais, que o Senhor possa olhar com cuidado e carinho para aquela pessoa, que o Senhor possa, Pai, colocar o seu filho em suas mãos curadoras, para que essa pessoa não tenha mais essa dor, não tenha mais essa preocupação, que ela saiba que em seu Filho Cristo brota e jorra a água da vida eterna. E todas essas bênçãos e agradecimentos eu te faço em nome do seu Filho Jesus. Amém. Então é isso, galerinha. Agradeço você que assistiu esse vídeo até agora. Eu peço também para você não esquecer de correr lá no nosso YouTube. Todo dia tem um comentário da lição. De domingo a sexta-feira tem um comentário da lição. Essa live ela vai lá aos sábados, ela vai para o YouTube também. Então não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar o seu like, de ativar o sininho. Também siga o Geração Chamar, também aqui no Instagram. Também me segue também, você que apareceu na live aí, você que está assistindo isso aqui porque alguém compartilhou. Também, vamos lá, gente, me segue aí que toda semana, toda quinta-feira tem um comentário focado na lição da Escola Sabatina, que você talvez não seja da minha denominação, mas tenho certeza absoluta que isso vai ter um grande aproveito na tua vida. Então, galerinha, um forte abraço a todos e até mais!